No vídeo passado eu fiz um resumo do que pode ser o desenvolvimento curricular por competências e as informações que eu tratei resumo-as agora naquele canto do quadro. Planificação, aprendizagens pontuais, aprendizagens complexas, avaliação e remediação. E fiz tônica aqui nas aprendizagens complexas. 3. Falando da necessidade de se centrar as aprendizagens na resolução de situações complexas. Hoje eu vou desenvolver um pouco mais as ferramentas que o professor pode usar para fazer essa ênfase do processo de ensino-aprendizagem nas aprendizagens complexas. A ferramenta é a família de situações. Mais do que dominar técnicas e artifícios para implantar saberes pontuais, técnicas e artifícios para fazer os alunos alcançarem os saberes específicos, o professor tem hoje a necessidade de observar com atenção o meio, o comportamento dos alunos, as necessidades sociais de aprendizagem e gerar situações complexas em que os alunos vão mobilizar esses saberes pontuais ou, quem sabe, até adquirir os saberes pontuais a partir da necessidade de resolver esses problemas ou de enfrentar essas complexidades. Não se está a propor um sistema, um modelo de currículo centrado na aprendizagem por fenómenos, mas é quase isso. Digo, não tanto aprendizagem por fenómenos, porque isso nos levaria à abolição das disciplinas e nós ainda não estamos em condições de fazer uma aprendizagem centrada unicamente nos fenómenos, que seja a independência de Cabo Verde, a luta de libertação, os grandes descobrimentos, os movimentos culturais, etc. Não, ainda essas matérias todas estão acantonadas dentro de uma determinada área disciplinar e vão continuar assim, mas nós temos uma coisa próxima a isto, que são as competências de base e patamares disciplinares avaliadas com critérios disciplinares e critérios socioculturais. E então, para se conseguir alcançar esta finalidade do sistema educativo atual, as competências de base e patamares, nós precisamos da família de situações, quer dizer, de um conjunto de situações complexas baseadas nas necessidades sociais de aprendizagem. Então, o que vem a ser isto de situações complexas, situações de integração, situações de problema? Desde logo, uma situação que constitui desafio para um aluno que estuda, para um aluno que trabalha, é uma situação problema. Nem sempre é complexa. Ela será complexa quando reunir uma multiplicidade de capacidades, uma multiplicidade de conteúdos. E quando esses conteúdos e essas capacidades estão a ser mobilizadas perante a necessidade de se tomar uma decisão ou resolver um problema, nós temos então uma situação de integração que, em termos de características, terá uma dimensão contextual e uma dimensão da tarefa. O contexto é uma dimensão importante porque é o contexto que vai
dar sentido às aprendizagens e vai, digamos, centrar essas competências de base, essas metas, na experiência do aluno e no seu entorno, no seu meio sociocultural. Então, o contexto da situação é importante. Uma situação não pode se apresentar ao aluno como sendo algo do outro mundo, que ele não vê para que serve. Então, se eu digo que um adolescente, estou aqui exemplificando, um adolescente precisa aprender a resolver os seus problemas, a deslocar-se no seu país, e ele mora em Cabo Verde, eu não posso apresentar uma situação, aliás, onde ele irá tomar um metrô, um comboio, um teleférico, um helicóptero, porque esses meios de transporte não existem no contexto dos transportes em Cabo Verde. Mas posso sim criar uma situação onde ele vai tomar uma viatura Hilux para fazer viagens interurbanas, ou um iate, ou uma carrinha de caixa aberta. Sim, isso sim seria, portanto, uma situação contextualizada. Então, quais são os elementos que contextualizam a situação? O título, o suporte, pode ser um suporte papel, pode ser um suporte audiovisual. Eu posso apresentar um vídeo, uma reportagem, e pedir para os alunos desenvolverem uma ou várias tarefas clarificadas através de 3 ou 4 instruções. E a função? A função normalmente é o fim para o qual se resolve a situação. Então, pode ser uma carta para pedir um emprego, pode ser uma carta para apresentar uma situação, uma anomalia, algum problema que está a acontecer na comunidade, pode ser simplesmente uma atitude que o aluno precisa tomar perante uma determinada situação inaceitável. E então a função tem que ver justamente com a tal mobilização de saberes em contexto de tomada de decisões e resolução de problemas. Bom, isto no plano da contextualização da situação. Tem as tarefas, quer dizer, desde logo o aluno precisa saber se precisa produzir um texto, se precisa fazer um desenho, se precisa fazer uma pintura, se precisa fazer uma construção, ou se precisa fazer um jogo, ou fazer a demarcação de uma determinada área onde se irá desenvolver esta ou aquela tarefa. Portanto, a tarefa pode ser uma tarefa de papel e lápis, pode ser uma tarefa de construção, pode ser uma tarefa de ação do indivíduo no meio ou junto ao próximo. Eu posso dizer assim a um aluno: tu vais fazer um jogo de interpretação de papéis e vais atender um turista. Ele disse assim: please, can you help me? E tu, o que vais fazer perante isso? É uma situação onde a tarefa do aluno é comunicar com um interlocutor, com uma pessoa estrangeira, e portanto o aluno precisa primeiro ter a recepção, compreensão do que o seu interlocutor disse, e portanto uma competência de comunicação em língua inglesa, e pôr isso em prática, né? Escolher de entre todos os saberes que ele tem na língua inglesa aquela que convém usar nesse contexto, nessa situação, e resolver então o problema. Então as tarefas podem ser de papel e lápis, pode ser uma ação que o aluno precisa executar, pode ser uma intervenção junto ao próximo, uma intervenção no meio, pode ser no laboratório, fazer uma experiência, um desenho de um projeto que se quer implementar num determinado sítio, fazer um cálculo, ou ajudar alguém a resolver um problema. A tarefa fica clarificada por instruções que podem ser independentes
Reparem na caligrafia. Ou não. Portanto, tarefas independentes fazem a situação parecer as provas clássicas de restituição de saberes, as provas de avaliação de conhecimentos. As instruções não independentes são instruções que, na verdade, clarificam a tarefa, mas são instruções que nós só vamos considerar quando nós temos um produto acabado que consegue resolver o problema, e então vamos ver em que medida, portanto, a tarefa foi mais ou menos conseguida pelo aluno. Nesse particular, convém clarificar que as instruções, quando não são independentes, não valem por si, e sim valem no contexto do produto, da tarefa realizada. E então diríamos que aqui, quando as instruções não são independentes, a sua soma não contribui em nada para a certificação do aluno. No entanto, quando a tarefa faz sentido, quando ela é coerente, quando ela é pertinente, quer dizer, o aluno respondeu ao que foi pedido, o todo que é a tarefa é maior do que a soma das instruções. E então eu posso ter, por exemplo, uma carta, eu digo assim: olha, tu vais fazer uma carta para reclamar do atraso na recolha de lixo na tua rua, e toma atenção com a forma de tratamento que vais usar, a ortografia, a apresentação da carta, porque é para uma autoridade, pretendes resolver um problema. Toma atenção também com os erros de gramática e de pontuação. Vamos imaginar que o aluno faz um texto impecável, onde não comete nenhum erro, nem de caligrafia, escreveu uma carta legível, nem de ortografia e nem de gramática, mas se esqueceu de fazer de aplicar a forma de tratamento adequada. Não se despediu, não apresentou o problema, a razão fundamental para escrever a carta. Portanto, essas instruções todas não servem, apesar de eu ver que o aluno tem um bom domínio da língua, ele não conseguiu resolver, não conseguiu cumprir a tarefa para a qual a situação foi criada. Então, é disso que estamos a falar, de instruções independentes e instruções não independentes. E tanto num caso como no outro, as instruções se relacionam diretamente com os indicadores que nós vamos encontrar dentro da pertinência, dentro dos critérios de correção. Os critérios de correção são dois, da área sociocultural, pertinência e coerência, e nós temos mais um critério que sempre houve na pedagogia por objetivos ou na abordagem por objetivos, que são as ferramentas da disciplina. Então, recapitulando, a situação complexa, a situação de integração, tem um plano contextualizador, onde a família de situações serve para contextualizar a competência de bases, as competências de base e patamares, de realçar que as competências de base e patamares são formulários gerais traçados a nível nacional, estão no currículo oficial e precisam de uma contextualização no meio, tendo em conta as necessidades do aluno, aquilo que ele conhece, aquilo que ele vive no dia a dia. E essa contextualização é dada pela família de situações. Então existe uma estreita relação entre a família de situações e as competências de base. É no contexto que nós vamos fazer essa localização da situação, do exercício que o aluno vai fazer. E, portanto, essa contextualização se dá pelo título, pelo suporte e pela função para a qual nós queremos que o aluno desenvolva a tarefa. E tem o plano da tarefa, onde realmente nós vamos dizer o que esperamos de um aluno. Se esperamos um texto, se esperamos uma construção, ou se esperamos uma ação no meio físico ou social.
A tarefa é clarificada pelas instruções. As instruções podem ser independentes ou não independentes e, seja num caso, seja no outro, as instruções se relacionam diretamente com os indicadores. Se quiser, é através dos indicadores que nós vamos ver se as instruções foram cumpridas, até que ponto. Agora, os indicadores realmente se distribuem por 3 critérios diferentes, chamados critérios mínimos: critério de pertinência, de coerência e de ferramenta da disciplina. Quando o aluno consegue o mínimo nos critérios mínimos, nós aplicamos mais um critério, que é o critério de bónus, o critério de aperfeiçoamento. Nós vamos aprofundar mais isso no próximo vídeo, onde falaremos só da avaliação e da validação da produção do aluno. Por agora, eu queria situar a situação ou a família de situações no decorrer do ano letivo. Portanto, no vídeo anterior, eu fiz a tônica na fase 3 do desenvolvimento curricular, dizendo que as diferentes etapas do desenvolvimento curricular colocadas assim parecem ter uma lógica sequencial de 1, 2, 3, 4 e 5, mas que na verdade isso não acontece. Mas se o professor não estiver muito ciente da necessidade de priorizar as aprendizagens complexas, ele pode cair na tentação de facto separar as aprendizagens pontuais das aprendizagens complexas, da avaliação e da remediação. Isso ele não deve fazer por várias razões. Porque, primeiro, o aluno vai aprender a fazer face à complexidade, tendo acesso às situações complexas. E ele, portanto, precisa ter o acesso o quanto antes às situações complexas. E, portanto, é conveniente priorizar as aprendizagens complexas. E esse intento, essa intenção se consegue criando boas situações de integração, não? As situações, portanto, que numa família de pelo menos 3 seriam então designadas de situação 1, situação 2. Agora, quando é que nós temos situação 3, situação 4, 5 e 6? Nós vamos imaginar o seguinte: se o professor deve priorizar uma abordagem pelas situações complexas, então quase sempre ele precisará de mais do que 3 situações. Se imaginar uma situação regular, ele precisaria de uma situação complexa. Numa lógica regular, ele precisaria de uma situação para diagnóstico, uma segunda para treino e uma terceira para certificação. As coisas não correm linearmente desta maneira, como estou a dizer. Ele pode aplicar uma situação no começo e descobrir que as coisas não correram muito bem porque a situação não era muito bem contextualizada, ou porque ele não conhecia ainda muito bem os alunos, ou porque os alunos ficaram tão tristes, tão escandalizados que ele precisa de uma outra situação parecida para introduzir, não como diagnóstico, mas como situação didática, né? Onde nós vamos gastar a situação na sala, dizendo: vejam, afinal não é um bicho de 7 cabeças, esta situação pode ser resolvida por 3 ou 4 ou 5 vias e nós vamos experimentar cada uma, vejam como é que fazemos da maneira A, da maneira B, da maneira C, etc. Então, essa situação seria a situação número 2 e seria já uma situação didática, e essa sim seria a primeira situação, porque a primeira correu tão mal que nós vamos esquecer. Ele já gastou 2. Precisa de uma terceira para outra vez fazer uma espécie de diagnóstico e ver até que ponto que os alunos desta vez vão sair melhor, ser melhor sucedidos. E uma terceira para a reestruturação, uma quarta para a reestruturação, e então só na quinta fazer uma aplicação de situação complexa com fins certificativos. Com essa explicação nós queremos sublinhar o seguinte: a situação complexa não pode de maneira nenhuma ser certificativa à primeira tentativa, porque a primeira tentativa, normalmente uma boa situação tem resultados catastróficos, porque uma boa situação é desafiadora, e então ou os alunos não estão habituados ou não conseguirão ainda dominar muito bem a mobilização de saberes. Nós estamos num plano metacognitivo em que o aluno, depois de adquirir as informações, os conhecimentos, vai aplicá-las na tomada de decisão.